Olá, Pai seja convosco. É com grande alegria e gratidão que damos as boas-vindas a cada um de vocês nesta jornada inspiradora e transformadora ao lado do nosso Salvador. Estamos reunidos não apenas como indivíduos, mas como uma comunidade unida pela fé e pelo desejo comum de seguir os passos de Jesus. Ao iniciarmos esta jornada juntos, queremos convidá-los a se inscreverem no nosso canal, onde teremos o privilégio de compartilhar mensagens edificantes, estudos bíblicos e momentos de comunhão que fortalecerão a nossa caminhada espiritual. Queremos ressaltar a importância do empenho e dedicação nessa jornada. Sabemos que a vida cristã não é isenta de desafios, mas é o nosso comprometimento diário que nos fortalece. Cada passo, por menor que seja, é significativo na construção de uma relação mais profunda com nosso Senhor. O segredo do sucesso nesta caminhada está no compromisso com Cristo. Não se trata de uma corrida desenfreada, mas de um compromisso diário, cultivando uma fé sólida e sustentável. Nossa jornada espiritual é uma caminhada gradual, um passo de cada vez, e é nesse processo que encontramos verdadeira transformação. Queremos convidá-los a refletir sobre o compromisso espiritual e sobre como podemos nos dedicar mais a Cristo em nosso dia a dia. Encontraremos inspiração nas Escrituras, que nos revelam a importância de uma caminhada compartilhada em comunidade. Nesta jornada, incentivamos a participação ativa de cada um. Este não é apenas um convite para assistir passivamente, mas para se envolver, compartilhar suas experiências e contribuir para o crescimento mútuo. Façamos um compromisso pessoal hoje, de nos dedicarmos mais a Cristo e de caminharmos juntos como uma comunidade unida. Agradecemos a presença de cada um de vocês e ansiamos por compartilhar momentos significativos nesta jornada de fé. Caminhemos juntos com Cristo, em amor e gratidão. Na intricada tapeçaria da fé cristã, a missão da Igreja emerge como um fio vital, entrelaçado com um propósito divino e chamado sagrado. Esta jornada de fé que compartilhamos transcende rituais e tradições, atingindo o âmago da existência humana. Nesse cenário transcendental, a missão da Igreja se revela não apenas como uma tarefa, mas como a própria essência do propósito divino para a comunidade de crentes. Imagine, por um momento, a Igreja como um farol em uma noite escura, lançando a luz da esperança e da redenção. Essa imagem, embora poética, encapsula a importância vital da missão da Igreja. A luz que ela irradia não é meramente simbólica, mas uma representação tangível da verdade transformadora que está em Cristo. No cerne dessa missão está o imperativo divino de fazer discípulos para a glória de Deus. Este não é apenas um chamado entre muitos, é o coração pulsante da existência da Igreja. Ao nos aventurarmos nessa jornada, somos compelidos a compreender mais profundamente o significado do discipulado, muito além de um processo meramente educacional, mas como uma jornada de transformação contínua. Fazer discípulos não se limita a preencher bancos de igrejas, mas a moldar vidas de acordo com a imagem do Mestre. É uma chamada para aprofundar a conexão com Cristo, tornando-se imitadores ativos do amor, da graça e da verdade que Ele personifica. O discipulado transcende as paredes da Igreja, infiltrando-se em cada aspecto da vida cotidiana. Ao considerarmos essa missão como central, somos convidados a refletir sobre o papel essencial da Igreja como agente de transformação. Não se trata apenas de cumprir uma agenda religiosa, mas de se tornar catalisadores de mudança no mundo que nos cerca. O discipulado, nesse contexto, se torna o veículo pelo qual a glória de Deus se manifesta de maneira tangível. Nossa jornada, então, é mais do que uma série de atividades eclesiásticas, é uma busca apaixonada pela expansão do reino de Deus. A importância da missão da Igreja reside na sua capacidade de impactar vidas, renovar esperanças e construir um legado eterno. Fazer discípulos não é apenas um chamado, é uma resposta amorosa ao convite divino para participarmos ativamente da redenção da humanidade. Que essa compreensão profunda da missão da Igreja nos inspire a abraçar, com fervor renovado, o chamado de fazer discípulos para a glória de Deus. Nossa narrativa coletiva é entrelaçada com a história divina, e cada vida transformada é uma sinfonia de louvor ao Criador. Que essa jornada nos conecte mais intimamente com o propósito eterno que nos chama a ir além, a fazer discípulos para a glória que transcende todo entendimento humano. Imaginem-se as margens do Mar da Galileia, onde a poeira dos caminhos sinuosos da Judéia ainda ecoa. Os discípulos,
marcados pela experiência de caminhar ao lado do Mestre, agora se encontram diante de uma cena transcendental. Jesus, ressuscitado, os comissiona com palavras que reverberariam através dos séculos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mateus 28:18-20. Nessas palavras, não meramente uma despedida, mas um chamado transcultural que ecoa através do tempo, encontramos a essência da missão da Igreja. Jesus, com autoridade suprema, não limita o alcance da grande comissão a fronteiras geográficas ou culturais. Ele ordena que seus seguidores vão além dos limites familiares, além das linhas traçadas por mapas, para fazer discípulos de todas as nações. A magnitude dessa ordem se desdobra diante dos discípulos. Não é uma sugestão, mas uma comissão divina que os impele a atravessar barreiras linguísticas, culturais e étnicas. A promessa de Jesus, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, não apenas os conforta, mas confere a cada passo dessa jornada missionária uma presença divina, uma orientação celestial. Neste chamado, há uma convicção profunda de que o Evangelho não é restrito a um grupo específico, mas é uma luz universal destinada a penetrar até mesmo as regiões mais remotas da Terra. Cada nação, cada povo, é chamado a ser parte dessa narrativa redentora, a ser moldado pela verdade e graça que emana do Evangelho. Assim, a ordem de fazer discípulos transcende as estruturas tradicionais, desafiando a Igreja a ser mais do que uma congregação local, mas um agente global de transformação. A narrativa bíblica se estende além das páginas, e cada seguidor de Cristo é convocado a participar ativamente desse enredo cósmico de redenção. Ao contemplarmos essas palavras, somos impelidos a questionar se nossas fronteiras, sejam elas físicas, culturais ou emocionais, limitam a extensão do nosso cumprimento da grande comissão. Cada palavra de Jesus ressoa como um convite a uma jornada que vai além dos confins familiares, alcançando corações sedentos nas nações mais distantes. Que essas palavras não se percam na poeira do tempo, mas nos conduzam a uma resposta corajosa ao chamado de fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão é uma sinfonia divina que ressoa através dos séculos, e cada um de nós é parte integral dessa melodia redentora. Que, ao nos engajarmos nessa missão, possamos experimentar a promessa contida nas palavras de Jesus, sua presença constante, até o fim dos tempos. Ser um discípulo transcende a simplicidade de levantar a mão em um momento de decisão. É mergulhar nas profundezas de uma jornada transformadora que vai além da aceitação de Jesus como Salvador. O termo discípulo carrega consigo um significado mais profundo, uma teologia da vida que vai além das formalidades. Um discípulo não é meramente alguém que proclama a fé em Jesus, é alguém que experimentou o novo nascimento espiritual, uma transformação interior que transcende a mera adesão intelectual. É uma pessoa cuja trajetória espiritual é marcada pela intervenção divina, nascida de novo para uma vida em Cristo. Além disso, ser discípulo implica um destino celestial. Não é apenas uma jornada terrena, mas uma jornada com um propósito eterno. É reconhecer que a vida presente é um estágio transitório em direção à eternidade, uma jornada celestial que transcende os limites temporais. Ser discípulo significa ser um aprendiz constante. Não se trata apenas de absorver informações teológicas, mas de estar imerso em uma busca contínua de conhecimento e compreensão da Palavra de Deus. É, portanto, um compromisso de aprender com humildade e disposição, uma jornada educacional conduzida pelo Espírito Santo. No cerne dessa definição está a ideia de imitação. Um discípulo não é apenas um estudante passivo, é alguém que se esforça para imitar o Mestre. Assim como os discípulos andaram e conversaram com Jesus, o discípulo moderno busca imitar os passos de Cristo em sua própria jornada de fé. A imitação não é apenas uma questão de comportamento externo, mas uma transformação interna para refletir a imagem de Cristo. Portanto, ser discípulo é um chamado profundo, uma jornada espiritual que abrange o nascimento espiritual, o destino celestial, o aprendizado constante e a imitação ativa de Cristo. É mais do que uma etiqueta, mais do que um título, é uma identidade que molda a vida do discípulo em conformidade com o propósito divino.
A definição de discípulo transcende a superficialidade, abraçando a riqueza e a profundidade de uma vida centrada em Cristo. As características do discípulo vão além de meros rótulos ou comportamentos externos, elas refletem a essência de um relacionamento transformador com Cristo. Um discípulo, antes de tudo, é marcado por um profundo compromisso. Esse compromisso não é uma adesão superficial, mas uma entrega consciente e voluntária da vida a Jesus. É um vínculo inquebrantável que se estabelece não por força, mas por escolha. O cerne desse compromisso é a obediência. Ser discípulo implica em submissão à vontade divina, uma resposta ativa ao chamado de Cristo. Essa obediência vai além de meros rituais ou regras, é uma sincera resposta ao amor de Deus expresso por meio de Jesus. O discípulo busca, de maneira contínua, alinhar sua vida com os princípios e mandamentos de Cristo, compreendendo que a obediência é uma expressão tangível de amor e devoção. No entanto, é crucial ressaltar que a busca pela semelhança com Cristo não exige perfeição. O discipulado não é uma jornada isenta de falhas, mas sim um processo contínuo de transformação. O discípulo reconhece sua natureza imperfeita e depende da graça divina para crescer. Em vez de ser desencorajado por suas fraquezas, ele encontra na graça de Deus o poder para se levantar, aprender e continuar na jornada de conformidade com Cristo. Outra característica central é o desejo ardente de ser como o Mestre. O discípulo busca não apenas imitar comportamentos externos, mas internalizar os valores e a natureza de Cristo. Essa busca por semelhança não é uma tarefa isolada, mas uma jornada cooperativa com o Espírito Santo, que molda gradualmente o caráter do discípulo à imagem de Cristo. Em síntese, as características do discípulo envolvem um compromisso profundo, uma obediência sincera, a aceitação da imperfeição e uma busca constante pela semelhança com Cristo. Esses traços não são meramente externos, são expressões de uma relação viva e dinâmica com o Salvador, moldando a identidade e a jornada do discípulo. A responsabilidade local da Igreja é uma expressão vívida do compromisso de fazer discípulos. Inicia-se não em terras distantes, mas nas proximidades, nos corações e lares dos familiares, amigos e vizinhos. A importância desse enfoque está em reconhecer que a missão de fazer discípulos começa no quintal de casa, entre as pessoas com as quais compartilhamos o dia a dia. A ênfase em começar localmente destaca a necessidade de a Igreja se tornar uma presença relevante e ativa em sua comunidade imediata. Isso vai além de simplesmente abrir as portas do templo, implica em se envolver nas necessidades reais que cercam a Igreja. É um chamado para estender a mão aos que estão ao redor, compartilhando não apenas a mensagem transformadora do Evangelho, mas também sendo agentes práticos de mudança e amor. A proximidade não é acidental, é estratégica. Muitas vezes, estamos tão ansiosos para alcançar terras distantes que negligenciamos as oportunidades diárias de sermos testemunhas eficazes onde vivemos. A responsabilidade local da Igreja não é apenas uma opção conveniente, é uma resposta ao mandato de Jesus de sermos luz no mundo, começando por Jerusalém. Ao nos envolvermos nas necessidades locais, a Igreja se torna um farol de esperança e compaixão. Essa abordagem prática da missão não apenas impacta as vidas individualmente, mas também transforma a comunidade como um todo. Ao servir e amar os que estão próximos, a Igreja se torna uma fonte de bênçãos tangíveis, refletindo a compaixão de Cristo de maneira concreta. Assim, a responsabilidade local da Igreja é mais do que uma estratégia, é uma expressão viva da missão integral de fazer discípulos. Começa onde estamos, com quem está ao nosso redor, e isso não apenas molda as vidas, mas também cria um impacto duradouro na comunidade, evidenciando a relevância e o amor de Cristo. As atividades locais desempenham um papel vital na missão da Igreja de fazer discípulos. Essas atividades não são apenas eventos isolados, são teias interconectadas que formam o tecido da vida eclesiástica, criando oportunidades tangíveis para a manifestação do Evangelho. A evangelização é uma dessas atividades cruciais. Não é simplesmente distribuir folhetos ou proclamar sermões eloquentes, é sobre o testemunho autêntico da vida transformada. Quando os membros da Igreja se tornam mensageiros vivos do Evangelho em suas interações diárias, estão, de fato, cumprindo a missão de fazer discípulos. A evangelização local não é um evento, mas um estilo de vida que reflete a graça redentora de Cristo. O aconselhamento é outra dimensão importante.
As pessoas ao nosso redor enfrentam desafios e lutas diárias. A Igreja, ao oferecer um espaço seguro para o aconselhamento, proporciona uma oportunidade única de guiar outros na jornada da fé. Essa atividade não é apenas resolver problemas, mas, essencialmente, conduzir as pessoas a uma compreensão mais profunda de sua fé em Cristo. A comunhão, por sua vez, não é apenas um momento social, mas um ambiente onde os relacionamentos se aprofundam. Quando a Igreja se reúne em comunhão, cria um espaço onde os discípulos são formados. O compartilhamento de experiências, orações e apoio mútuo contribui significativamente para o crescimento espiritual. Além disso, o trabalho com famílias é uma peça-chave. A família é a unidade fundamental da sociedade, e investir na transformação das famílias tem um impacto duradouro. Isso pode envolver programas educacionais, aconselhamento familiar, ou simplesmente oferecer suporte prático às necessidades familiares. Ao fortalecer as famílias, a Igreja está, de fato, construindo uma base sólida para o discipulado. Essas atividades locais não são apenas estratégias isoladas, mas sinergias que trabalham em conjunto para cumprir a missão da Igreja. Evangelização, aconselhamento, comunhão e trabalho com famílias são facetas de uma abordagem holística que reconhece a diversidade das necessidades humanas e busca atendê-las de maneira prática e relevante. Isso, por sua vez, não apenas faz discípulos, mas constrói uma comunidade cristã robusta e vibrante. A responsabilidade global da Igreja transcende as fronteiras locais, abrindo-se para uma visão mais ampla e abrangente da missão de fazer discípulos. A importância de expandir essa missão para além das proximidades imediatas é evidente nas palavras de Jesus, que, na Grande Comissão, instruiu seus seguidores a serem testemunhas não apenas em Jerusalém, mas também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ao considerarmos a expansão para outros estados e países, é vital lembrar que a missão não deve ser sequencial, mas sim simultânea. A Igreja local deve ser proativa em sua abordagem, engajando-se na evangelização tanto em sua Jerusalém imediata quanto em regiões mais distantes. É um chamado para olhar além da zona de conforto e reconhecer as oportunidades e necessidades em outras localidades. Quando pensamos em outros estados ou países, muitas vezes nos deparamos com realidades diferentes, desafios únicos e culturas diversas. A responsabilidade global da Igreja implica adaptabilidade e uma compreensão sensível das nuances culturais para levar o Evangelho de maneira relevante e impactante. Além disso, a missão se estende até os confins da terra. Isso não é apenas uma expressão geográfica, mas um chamado para alcançar grupos de pessoas que ainda não foram tocados pela mensagem de Cristo. Regiões onde há pouca presença cristã, grupos étnicos não alcançados e áreas de grande necessidade espiritual se tornam alvos importantes nessa missão global. É fundamental que a Igreja não apenas envie missionários, mas também esteja ativamente envolvida no suporte, cuidado e oração por aqueles que estão fora de seu alcance local. O envolvimento global da Igreja não é uma opção, mas uma extensão natural da missão de fazer discípulos, reconhecendo que a mensagem do Evangelho é para todos, em todos os lugares. Essa abordagem global reflete a visão de Jesus para que sua mensagem alcance todos os cantos do mundo, levando a esperança e transformação aonde quer que haja corações abertos para ouvir. Ao se aventurar em territórios além das fronteiras locais, a Igreja depara-se com uma série de desafios na missão global. Um dos principais obstáculos é a diversidade cultural e linguística, pois diferentes regiões demandam abordagens contextualizadas. A compreensão das nuances culturais torna-se essencial para transmitir a mensagem do Evangelho de maneira relevante e significativa em cada contexto. Além disso, a Igreja enfrenta desafios políticos e sociais, pois em algumas áreas, as condições podem ser adversas à disseminação da fé. Barreiras como legislações restritivas, intolerância religiosa e conflitos podem exigir estratégias específicas para a superação. Diante desses desafios, a persistência torna-se uma virtude vital. A Igreja precisa manter um compromisso resiliente com a missão global, compreendendo que os resultados podem demandar tempo e esforço contínuo. A perseverança é crucial diante de circunstâncias desafiadoras, e a busca por estratégias criativas é imperativa. Estratégias criativas envolvem a adaptação às necessidades locais, parcerias eficazes com organizações locais e a utilização inovadora de meios de comunicação.
A igreja precisa estar disposta a pensar fora da caixa, empregando abordagens que ressoem com as audiências específicas a serem alcançadas. Em suma, os desafios da missão global são inúmeros, mas a persistência aliada a estratégias criativas permite que a igreja avance, ultrapassando fronteiras físicas e culturais, e impacte vidas ao redor do mundo para a glória de Deus. A vinculação do evangelismo à igreja local é uma peça fundamental no cenário da missão cristã. Ao integrar os esforços evangelísticos à vida da comunidade de fé, cria-se uma sinergia poderosa entre a proclamação do Evangelho e o ambiente no qual os novos crentes serão acolhidos e nutridos. A importância dessa integração reside na construção de uma ponte sólida entre a decisão por Cristo e a comunidade cristã local. Quando o evangelismo é desvinculado da igreja, corre-se o risco de criar um hiato entre o momento da decisão e a jornada subsequente do discipulado. A falta de conexão pode levar os novos convertidos a se sentirem isolados, desorientados e desvinculados do corpo de Cristo. Por outro lado, ao vincular o evangelismo à igreja local, a transição entre o primeiro contato com o evangelho e a integração na comunidade de fé torna-se natural. A igreja não apenas celebra as decisões por Cristo, mas também assume a responsabilidade de cuidar, discipular e envolver os novos crentes em sua jornada espiritual. A ausência dessa vinculação pode resultar em uma desconexão prejudicial. A decisão por Cristo é apenas o começo da jornada, e a igreja local desempenha um papel vital na continuidade desse caminho. A falta de integração pode levar a um isolamento espiritual, impedindo o crescimento saudável na fé e a participação significativa na vida da igreja. Portanto, a integração do evangelismo à igreja local não é apenas uma estratégia eficaz, mas uma expressão prática do compromisso contínuo da comunidade cristã em fazer discípulos e oferecer um ambiente acolhedor e enriquecedor para aqueles que decidem seguir a Cristo. Essa conexão fortalece os alicerces do discipulado e contribui para uma comunidade vibrante e comprometida com a missão de fazer discípulos para a glória de Deus. A importância da vinculação do evangelismo à igreja local se reflete significativamente no fortalecimento do discipulado, proporcionando uma jornada mais sólida e sustentável para os novos convertidos. Essa conexão estreita entre a proclamação do Evangelho e a comunidade de fé não apenas celebra decisões por Cristo, mas também estabelece as bases para um discipulado eficaz e contínuo. Ao integrar os esforços evangelísticos à vida da igreja local, cria-se um ambiente coeso onde os novos crentes podem ser acolhidos, instruídos e acompanhados em sua jornada espiritual. A igreja se torna não apenas o local da decisão, mas um lar espiritual onde o discipulado é cultivado com cuidado e atenção. Exemplos de sucesso nessa abordagem podem ser observados em comunidades onde a igreja desempenha um papel ativo no discipulado desde o início. Isso pode incluir práticas como mentorias, grupos de estudo bíblico, acompanhamento pastoral e envolvimento em atividades da igreja. O discípulo não se vê apenas como alguém que fez uma escolha, mas como parte integral de uma comunidade comprometida com o crescimento espiritual mútuo. A vinculação ao corpo da igreja local oferece suporte emocional, ensino sólido da palavra de Deus e oportunidades práticas para aplicar os princípios cristãos na vida cotidiana. Os novos convertidos são encorajados não apenas a receber a salvação, mas a viver uma vida transformada em Cristo, enfrentando os desafios da fé com o apoio de uma comunidade sólida. Portanto, a importância dessa vinculação transcende a mera celebração de decisões isoladas, estendendo-se para a formação de discípulos resilientes e comprometidos. Essa abordagem não apenas contribui para o crescimento individual, mas fortalece a igreja como um todo, cumprindo sua missão de fazer discípulos para a glória de Deus. A missão integral da igreja é uma abordagem holística que busca atender às diversas necessidades do ser humano, contemplando não apenas aspectos espirituais, mas também físicos, emocionais, econômicos e de justiça. Essa visão é fundamentada na compreensão bíblica de que a salvação oferecida por meio de Cristo é completa e abrange todos os aspectos da vida humana. Ao definir a missão integral, estamos reconhecendo que a obra redentora de Cristo não se limita à esfera espiritual, mas abraça o homem em sua totalidade. O pecado, ao afetar a humanidade, causou danos não apenas ao espírito, mas também à alma e ao corpo. Assim, a salvação plena visa restaurar e transformar o homem como um ser integral. A importância de trabalhar nessa missão integral é ressaltada pela necessidade de a Igreja refletir a abordagem holística da salvação presente na Bíblia.
O exemplo da primeira igreja em Jerusalém, que demonstrou um interesse sincero nas necessidades materiais das pessoas, ilustra como a missão integral não é apenas uma opção, mas uma expressão concreta da fé cristã. Ao buscar atender às necessidades físicas, emocionais, econômicas e de justiça, a Igreja não apenas proclama o Evangelho com palavras, mas também o vive por meio de ações tangíveis. A missão integral é, portanto, uma resposta prática ao chamado cristão de amar o próximo como a si mesmo, agindo como instrumento de transformação e restauração em todas as áreas afetadas pelo pecado. Em suma, a missão integral da Igreja é uma expressão concreta do Evangelho, que visa impactar positivamente todos os aspectos da vida humana. Ao adotar essa abordagem, a Igreja se alinha mais plenamente com a visão bíblica da salvação e cumpre sua missão de fazer discípulos para a glória de Deus. As atividades de missão integral representam a manifestação prática da fé cristã ao atender às necessidades integrais das pessoas. Essas ações vão além das atividades religiosas convencionais e abraçam uma abordagem holística que busca impactar positivamente todos os aspectos da vida humana. Exemplos concretos dessas atividades incluem serviços sociais, auxílio a necessitados e promoção da justiça. Ao desenvolver serviços sociais, a Igreja se envolve ativamente na comunidade, identificando e respondendo às necessidades práticas das pessoas. Isso pode envolver a criação de programas de alimentação, abrigos para desabrigados, clínicas de saúde ou qualquer iniciativa que atenda às carências materiais das pessoas. Essas ações não apenas aliviam o sofrimento imediato, mas também demonstram o amor prático e compassivo que caracteriza o Evangelho. O auxílio aos necessitados vai além da simples provisão de recursos materiais. Envolve também o cuidado pastoral, o aconselhamento e o apoio emocional. A Igreja, ao se envolver de maneira significativa na vida das pessoas, não apenas oferece soluções momentâneas, mas busca promover a restauração integral, levando em consideração as dimensões emocionais e espirituais. A promoção da justiça é outra vertente crucial da missão integral. Isso implica em enfrentar as injustiças sistêmicas, defender os oprimidos e trabalhar para criar comunidades mais justas. A Igreja, ao posicionar-se contra a opressão e a desigualdade, demonstra um compromisso com os princípios do Reino de Deus, que valoriza a justiça e a equidade. Essas atividades de missão integral não são separadas da missão de fazer discípulos, pelo contrário, elas complementam e enriquecem essa missão. Ao atender às necessidades práticas das pessoas, a Igreja cria oportunidades para compartilhar o Evangelho de maneira tangível. A fé é colocada em prática, e as boas obras se tornam um testemunho poderoso do amor transformador de Cristo. Em última análise, as atividades de missão integral são uma expressão viva do Evangelho, refletindo o chamado de Cristo para amar e servir de maneira abrangente. Ao adotar essa abordagem holística, a Igreja não apenas faz discípulos, mas também contribui para a construção de comunidades saudáveis e transformadas pela graça de Deus. A falta de missão integral na Igreja pode resultar em consequências significativas, limitando o impacto e o testemunho do Evangelho na sociedade. Quando a Igreja negligencia a missão integral, ela corre o risco de se tornar isolada e desconectada das reais necessidades das pessoas ao seu redor. Primeiramente, a ausência de uma abordagem integral pode levar a uma fé que parece distante e desconectada da vida cotidiana. Se a Igreja foca apenas em aspectos espirituais, negligenciando as dimensões físicas, emocionais, econômicas e sociais, ela pode parecer irrelevante para aqueles que buscam respostas práticas para suas vidas. Outra consequência é a perda de credibilidade e impacto na comunidade. As pessoas podem perceber a falta de coerência entre o que a Igreja prega e o que pratica. Se a Igreja proclama o amor de Cristo, mas não se envolve ativamente em ações que demonstrem esse amor de maneira tangível, sua mensagem pode parecer vazia e teórica. Além disso, a falta de missão integral pode resultar em uma abordagem segmentada da fé, onde os aspectos espirituais são dissociados das necessidades práticas da vida diária. Isso pode levar a uma visão distorcida da fé, onde as atividades da Igreja são percebidas como ritualísticas e desvinculadas da realidade das pessoas. Por outro lado, uma Igreja comprometida com a missão integral tem a oportunidade de construir pontes significativas entre a mensagem do Evangelho e as necessidades concretas da comunidade.
Ao atuar de maneira abrangente, ela se torna um agente de transformação, abençoando não apenas espiritualmente, mas também emocional, física e socialmente. Em suma, a falta de missão integral pode resultar em uma igreja que não apenas perde oportunidades de impacto, mas também falha em refletir o coração compassivo de Cristo. Uma abordagem holística da missão é vital para garantir que a igreja seja relevante, autêntica e eficaz na proclamação do Evangelho em todos os aspectos da vida. A missão integral desempenha um papel fundamental no desenvolvimento completo dos discípulos, estabelecendo uma conexão vital entre as ações sociais e o crescimento espiritual. Quando a igreja se envolve ativamente na missão integral, ela proporciona oportunidades valiosas para que os discípulos cresçam em sua fé e se desenvolvam em todos os aspectos de suas vidas. Ao participar de atividades que atendem às necessidades integrais das pessoas, os discípulos são desafiados a viver a mensagem do Evangelho de maneira prática. Isso vai além das palavras e doutrinas, alcançando ações concretas que refletem o amor, a compaixão e a justiça de Cristo. O envolvimento em serviços sociais, auxílio aos necessitados e promoção da justiça proporciona um ambiente propício para que os discípulos coloquem em prática os ensinamentos de Jesus. A relação entre ações sociais e crescimento espiritual é evidente quando os discípulos são chamados a se tornarem imitadores de Cristo em todas as áreas de suas vidas. O desenvolvimento espiritual não se limita a atividades religiosas isoladas, pelo contrário, é um processo integrado que abraça a totalidade do ser humano. Quando os discípulos participam ativamente da missão integral, eles experimentam uma transformação mais profunda e autêntica em seu relacionamento com Deus e com o próximo. Além disso, o envolvimento em atividades que visam o bem-estar e a justiça social desafia os discípulos a saírem de sua zona de conforto e a enfrentarem as questões mais prementes da sociedade. Essa abordagem integral contribui para a formação de discípulos maduros, capazes de lidar com as complexidades do mundo real e de serem agentes de mudança positiva em suas comunidades. Em resumo, a missão integral não apenas complementa o desenvolvimento espiritual dos discípulos, mas também o aprimora, proporcionando uma expressão prática e tangível da fé. Ao integrar ações sociais e crescimento espiritual, a Igreja cria um ambiente propício para o florescimento de discípulos comprometidos, que impactam positivamente o mundo ao seu redor. A missão integral, ao abraçar a totalidade das necessidades humanas, enfrenta uma série de desafios que requerem abordagens cuidadosas e uma dedicação contínua. Um desses desafios é a complexidade inerente às questões sociais, econômicas e de justiça. Ao lidar com problemas profundos e sistêmicos, a Igreja pode se deparar com obstáculos significativos que demandam análises aprofundadas e soluções sustentáveis. A diversidade de desafios na missão integral inclui a necessidade de equilibrar as dimensões espirituais e práticas da intervenção. Muitas vezes, a Igreja pode se encontrar diante da tensão entre proclamar o Evangelho e agir em prol da justiça social. Nesse contexto, é crucial encontrar abordagens que integrem de maneira eficaz a mensagem redentora de Cristo com ações práticas que visam aliviar o sofrimento humano e promover a equidade. Outro desafio comum é a sustentabilidade das iniciativas de missão integral. Muitas organizações e igrejas enfrentam a dificuldade de manter a continuidade de projetos sociais devido a recursos limitados, mudanças nas prioridades e outras demandas. A missão integral não é uma jornada de curto prazo, portanto, é necessário estabelecer estratégias duradouras e investir na capacitação da comunidade para que ela assuma a liderança em iniciativas que beneficiem a sociedade a longo prazo. Além disso, a diversidade cultural e as diferentes realidades sociais das comunidades atendidas apresentam desafios únicos na missão integral. É fundamental abordar as necessidades específicas de cada contexto, promovendo a inclusão e evitando abordagens generalizadas que possam não ser apropriadas ou eficazes. Diante desses desafios, é vital que a Igreja adote uma abordagem humilde, aprendendo com as comunidades locais, adaptando-se conforme necessário e buscando soluções que respeitem a dignidade e a autonomia das pessoas. A perseverança e o foco contínuo na missão integral são essenciais para superar os obstáculos e promover uma transformação duradoura na vida das pessoas e nas comunidades em que a Igreja está envolvida. Os resultados da missão integral são evidentes quando a Igreja se compromete de maneira holística com a comunidade, atendendo às suas necessidades integrais. Um exemplo claro disso é a transformação palpável nas vidas das pessoas. Quando a Igreja se envolve em iniciativas sociais,
econômicas e de justiça, proporciona impactos positivos que vão além do âmbito espiritual. Uma das manifestações visíveis dos resultados é a melhoria nas condições de vida das pessoas atendidas. Projetos que abrangem áreas como educação, saúde e assistência social contribuem para elevar o padrão de vida e promover bem-estar. Isso não apenas reflete o amor de Cristo na prática, mas também fortalece a imagem da Igreja como uma instituição comprometida com o cuidado integral. Além disso, a missão integral cria uma atmosfera de esperança e confiança na comunidade. Quando as pessoas experimentam mudanças tangíveis em suas circunstâncias, isso gera um senso de otimismo e fé no poder transformador do Evangelho. O testemunho vivo da Igreja se torna uma luz que ilumina as trevas das dificuldades enfrentadas por muitos. Outro resultado significativo é o fortalecimento da comunidade local. Iniciativas que envolvem a participação ativa dos membros da comunidade incentivam a colaboração, construindo laços mais fortes entre as pessoas. Essa coesão social é crucial para enfrentar desafios em conjunto e promover um ambiente sustentável de crescimento e desenvolvimento. Além disso, a missão integral não apenas gera frutos imediatos, mas também estabelece bases sólidas para um impacto duradouro. Ao capacitar as comunidades a serem agentes de transformação em seus próprios contextos, a Igreja contribui para um legado de mudança positiva que perdura ao longo do tempo. Em resumo, os resultados da missão integral são multifacetados, abrangendo desde melhorias tangíveis nas condições de vida até o fortalecimento dos laços comunitários e a promoção de uma visão duradoura para o futuro. Esses resultados evidenciam que a missão integral não é apenas uma estratégia momentânea, mas uma expressão viva do amor de Cristo que continua a dar frutos ao longo do tempo. Conclusão: o chamado inabalável para fazer discípulos. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelo coração da missão da Igreja, é imperativo recapitular o essencial. A missão principal da Igreja, delineada pela própria autoridade de Cristo na Grande Comissão, é clara e inabalável: fazer discípulos para a glória de Deus. Neste capítulo, mergulhamos nas implicações profundas dessa missão. Descobrimos que fazer discípulos não é apenas uma atividade na lista de tarefas da Igreja, mas o epicentro de todas as atividades. Cada evangelização, ensinamento, aconselhamento e serviço são meios pelos quais a missão primordial é realizada. A fundamentação bíblica desta missão ressoa nas palavras de Paulo aos Coríntios: façam tudo para a glória de Deus, 1 Coríntios 10:31. Essa declaração não é uma sugestão casual, mas uma orientação que abrange cada aspecto da vida cristã e, por extensão, da vida da Igreja. Refletimos sobre a Grande Comissão, onde a única ordem expressa por Jesus é clara: façam discípulos. Essa não é uma sugestão opcional, mas uma missão irrevogável que define a identidade e o propósito da Igreja. O discipulado não é um apêndice à missão, é a própria essência dela. Ao definirmos um discípulo como alguém comprometido com seguir a Cristo, aprendendo, crescendo e reproduzindo-se na fé, confrontamos também o que não é um discípulo. Não é alguém que meramente acumula conhecimento teórico, mas alguém transformado pela aplicação prática da verdade revelada em Cristo. A extensão da missão nos desafia a ir além dos limites familiares e geográficos, começando em nossa Jerusalém imediata e se estendendo até os confins da terra. Essa é uma chamada para evitar a miopia missionária e comprometer-se com o alcance global da missão de fazer discípulos. Exploramos a metodologia de multiplicação de igrejas como uma resposta eficaz à missão, reconhecendo que não é uma estratégia isolada, mas uma expressão prática do mandato de Jesus. Plantar igrejas não é apenas um meio de expansão numérica, mas uma maneira de criar ambientes propícios para o crescimento e a maturidade dos discípulos. A conclusão é um convite para manter o foco na missão essencial. Em meio às muitas demandas e atividades da Igreja, é fácil se perder em detalhes periféricos. No entanto, a missão de fazer discípulos para a glória de Deus permanece inalterada. Este é o núcleo inabalável que define a identidade da Igreja e orienta cada passo em sua jornada contínua. Assim, somos desafiados a não apenas compreender intelectualmente, mas a viver de forma prática essa missão transcendente. Que cada ação, culto, ensino e serviço seja permeado pelo propósito supremo de fazer discípulos, glorificando assim o Deus que nos chamou para essa nobre tarefa. Que essa compreensão moldadora continue a impulsionar a Igreja em sua jornada contínua na compreensão da missão divina.
Pergunta 1. Qual a missão principal da Igreja? Como pode provar isso biblicamente, tratando-se da Grande Comissão? Resposta. A missão principal da Igreja, conforme destacado no capítulo 11, é fazer discípulos para a glória de Deus. Isso é fundamentado na Grande Comissão, encontrada em Mateus 28:18 a 20, onde Jesus instrui seus seguidores a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a obedecer a tudo que ele ordenou. Pergunta 2. Como você definiria um discípulo de Cristo? Diga também o que não é um discípulo. Resposta. Um discípulo de Cristo, conforme definido no capítulo, não é apenas alguém que aceitou Jesus ou é um cristão perfeito. Um discípulo é uma pessoa nascida de novo, destinada ao céu, que é aprendiz e imitador de Cristo. Não é simplesmente alguém que fez uma decisão momentânea, nem é um cristão totalmente maduro. Pergunta 3. Qual a responsabilidade da Igreja em relação à sua localidade? Em relação ao mundo? O que é que a sua igreja poderia fazer para melhor estender o Evangelho para lugares mais necessitados? Resposta. A responsabilidade da igreja em relação à sua localidade envolve fazer discípulos, começando pelos conhecidos e expandindo para a vizinhança. Em relação ao mundo, a igreja deve estender a missão para além de suas fronteiras, alcançando outros estados, países e até os confins da terra. Para melhor estender o Evangelho para lugares mais necessitados, a Igreja poderia estar mais envolvida em missões, tanto localmente quanto globalmente, e direcionar esforços para áreas com menor presença cristã. Pergunta 4. Por que é importante vincular o evangelismo à igreja local? Sem esse vínculo, o que poderia acontecer? Resposta. Vincular o evangelismo à igreja local é importante para garantir que os esforços evangelísticos estejam integrados à vida da comunidade de fé. Sem esse vínculo, poderia ocorrer uma desconexão entre a decisão por Cristo e a integração em uma comunidade cristã local. As pessoas convertidas podem se perder sem a orientação e o apoio da igreja local, resultando em uma fé isolada e enfraquecida. Pergunta 5. O que quer dizer missão integral da igreja? Qual a importância de trabalhar em prol desta missão integral? Resposta. Missão integral da Igreja significa que a responsabilidade da Igreja vai além do aspecto espiritual e inclui atender às necessidades físicas, emocionais, econômicas e de justiça das pessoas. É importante trabalhar em prol dessa missão integral porque reflete a abordagem holística da salvação na Bíblia. A fé sem obras é considerada morta, e a Igreja, ao cuidar de todo o ser humano, contribui para a transformação completa das vidas. O capítulo 11 aborda a missão principal da Igreja, que é fazer discípulos para a glória de Deus. O autor destaca a importância de compreender a Grande Comissão como a base dessa missão. Ele discute a ênfase na ação de fazer discípulos em contraste com o simples ir, defendendo que a Igreja deve se concentrar na tarefa central de fazer discípulos de Cristo. O texto ressalta que essa missão deve ser o critério para medir o progresso da Igreja, indo além de números e frequências, concentrando-se na transformação de vidas. A metodologia eficaz, segundo o autor, é a multiplicação de igrejas, com destaque para a importância de plantar novas congregações para alcançar os não convertidos. Além disso, o capítulo aborda a abrangência da missão, destacando a responsabilidade integral da Igreja em atender às necessidades espirituais, físicas, emocionais e sociais das pessoas. A responsabilidade social cristã é discutida, enfatizando que a missão da Igreja deve incluir a promoção da justiça, conciliação e libertação dos oprimidos. O capítulo conclui reafirmando a importância de manter o foco na missão principal da Igreja em meio às diversas atividades, destacando a necessidade de fazer discípulos para a glória de Deus. Caros irmãos e irmãs, chegamos ao final deste inspirador capítulo com profunda gratidão por seu engajamento e dedicação ao estudo da missão da Igreja. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês pelo compromisso de servir às necessidades daqueles a quem atendemos. Agradecemos por fazerem parte deste ministério e pela busca constante da compreensão e aprimoramento da missão da Igreja em fazer discípulos para a glória de Deus. Se ainda não o fizeram, convido-os a se inscreverem no canal para fortalecer nossa comunidade de aprendizado e compartilhar as bênçãos do conhecimento teológico.
Não se esqueçam de explorar o conteúdo em meu canal, disponível logo abaixo, para recursos adicionais e aprofundamento nos temas abordados. Cada momento de estudo é uma oportunidade de crescimento espiritual. Aguardamos ansiosos pelo próximo encontro em nosso curso de teologia. Que Deus continue guiando e iluminando cada passo de nossa jornada, capacitando-nos a cumprir a missão divina com zelo e amor. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Até breve. Com gratidão. Pastor Leonardo.